E a vitória, que terminou agora lá no estádio Newton Santos, do Botafogo sobre o Corinthians, 2-1. O Botafogo consegue ampliar a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora são 4 pontos de diferença para o vice-líder Fortaleza. Ao final da rodada, essa diferença pode diminuir para 3 pontos caso o Palmeiras vença o Criciúma. O Palmeiras ultrapassaria assim o Fortaleza, chegaria a 50 pontos e ficaria com 3 a menos do que o Botafogo. Então tá aí a classificação atualizada depois desse início de 26ª rodada. E vocês percebem que o calvário corintiano continua por aqui, né? Corinthians ainda na zona do rebaixamento, 25 pontos ganhos. Para piorar, o Vitória ganhou, né, e ultrapassou o Corinthians nos critérios de desempate. Algo que deve preocupar também os torcedores do Corinthians é que o Corinthians já chegou a 26 partidas no campeonato, né? Os concorrentes quase todos têm partidas a menos, com exceção do Vitória, que hoje também chegou ao seu 26º jogo. O Fluminense, que tem 2 pontos a mais que o Corinthians, agora tem 2 jogos a menos. O Grêmio, que tem 2 pontos a mais que o Corinthians, tem 3 jogos a menos. O Criciúma, que tem 3 pontos a mais que o Corinthians, tem 2 jogos a menos. O Juventude, que tem 4 pontos a mais do que o Corinthians, tem 1 jogo a menos. Ou seja, a situação do Corinthians não é fácil, não. É possível reverter? Claro que é. O torcedor deu uma demonstração na Copa do Brasil, no último meio de semana, né, de que acredita, de que é possível. O Corinthians contratou, foi ao mercado, pode melhorar o seu time, né? Mas hoje, naturalmente, já era um jogo muito difícil, porque a fase do Botafogo é espetacular. Mesmo não fazendo um jogo no nível do prime do Botafogo, né? O Botafogo fez um primeiro tempo muito bom, um segundo eu acho que bem abaixo do normal do Botafogo, e ainda assim conquistou a vitória. O Mansur fez uma cara de surpresa. Não concordou, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Eu acho que o próprio Botafogo, então, está criando um sarrafo. E a gente está olhando os jogos dele com um nível de exigência muito alto. Sim. Assim, se a gente olha para o jogo de hoje, os 90 minutos, pega alguém que não está habituado a ver o Campeonato Brasileiro, e olha só, você vai ver um jogo de 2 times que estão separados, agora são 28, porque o Botafogo ganhou, mas no início do jogo estão separados por 25 pontos. Essa pessoa acharia plenamente justificada a diferença entre esses 2 times, olhando o que foi o jogo. A diferença é enorme. Por mais que o Corinthians tenha, no início do segundo tempo, criado algum desconforto ao mudar o seu desenho de time, passado a um losango com 2 atacantes na frente, tentando ampliar um pouquinho a quantidade de gente no meio, ainda assim, aquilo não resistiu à primeira tentativa do Botafogo de sair de trás após 1-1. O Botafogo logo faz o 2-1 e claramente é uma diferença muito grande entre os 2 times. O primeiro tempo do Botafogo é o primeiro tempo, não é só de candidato ao título, acho que é nesse momento de favorito ao título, porque o Botafogo é o melhor time do Campeonato Brasileiro. O Botafogo é melhor que os seus adversários, se você analisar num todo, e se você fizer um recorte do que ele é com bola, em termos de capacidade criativa, aí ele é muito melhor do que os outros. O Botafogo, nesse momento, é com alguma sobra em termos ofensivos, o melhor time do Campeonato Brasileiro. Por isso ele caminha como líder e com todas as chances de ser o campeão brasileiro. Não dá para dizer se vai ser, se não vai ser, claro, como vai ser a reta final, porque o campeonato tem seu traço de imprevisibilidade natural, como todos os anos. Mas o Botafogo é, nesse momento, se a gente analisa a temporada como um todo, claramente o melhor time desse campeonato. O Alex, e o Almada chegou, entrou em campo no Newton Santos, falou, deixa aqui, ó, deixa que eu resolvo essa parada hoje aí. Que apresentação do Almada hoje, a melhor com a camisa do Botafogo, já marcando o seu primeiro gol. É um jogador que fez a diferença, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. É interessante você ver esse tipo de jogador que a gente falava que ele poderia causar, né? Ele vinha jogando bem e causando esses movimentos que ele causa. Hoje ele realmente ele é o cara que vem por trás. E o Botafogo ele tem essa maneira de jogar que ele incomoda assim a linha dos volantes, porque eles ficam entre a linha dos volantes adversário e da zaga. E o Almada ele tem essa característica, né, do ficar pegando na bola ali. E hoje, a hora que ele... as 2 possibilidades de drible, né, que esse meia que às vezes no futebol hoje a gente se acostuma tanto com os treinamentos que você faz com 2 toques, ele é realmente para treinar raciocínio, domínio e fazer a bola andar, né? Só que às vezes tem jogadores desse tipo, esses meias, que tem que fazer isso. Então hoje ele realmente coincidiu até, né, de 2 cortes no próprio Ranieri, que é um belo marcador, com 2 jogadaças realmente para decidir
um jogo, e é o que a contratação dele, o nome né, que chegou no Botafogo, é para fazer isso que ele fez. Hoje é sempre bom e importante para esses momentos decisivos que vão vir, essa constância que agora ele pode dar e com um jogador diferente fazendo diferença. Estava pensando aqui a respeito do Corinthians, né, Mansur, Alex, amigos do Troca de Passes, a gente dizia antes do jogo que esse era naturalmente um jogo muito difícil para o Corinthians, né? Um jogo fora de casa, diante do líder do campeonato, não é o campeonato que o Corinthians disputa, embora a situação exija que o Corinthians arranque pontos também em jogos muito complicados. É porque está acabando o campeonato, né? Isso, não dá mais para escolher. Isso, não dá para escolher tanto o adversário. Né? Mas o que não pode acontecer é achar que está terra arrasada, né? Porque o Corinthians fez um bom jogo, deixou boas impressões do que foi a partida contra o Juventude, inclusive na parte mais criativa, que o Corinthians... Faz força para jogar. Hoje voltou a fazer força para jogar. Fez, incomodou muito pouco o John, né? Apesar agora que o Botafogo, dos 2 pênaltis... Se tem um ponto que o Botafogo tem para espaço grande para melhora, é o jogo dele sem bola. Ele fica desconfortável, às vezes não precisa muito para deixar o Botafogo desconfortável, especialmente quando ele tem que defender mais atrás. Mas agora, o plano do Corinthians hoje, o Almada teve uma atuação brilhante, teve. Agora, estava colocada ali uma clara vantagem para ele. Sim. A defesa da frente da área do Corinthians o plano se revelou desastroso, a execução do plano. Pelos 3 zagueiros, né, esvaziou a frente da área, porque era Raniel e Martínez com, eventualmente, a ajuda do Thales Magno, que não é um jogador de tanta proteção assim. Então, era muito espaço para os dois cobrirem, quase sempre essa meia esquerda, onde o Almada está fazendo essa sequência de dribles do Raniel, ele recebia com algum espaço em relação ao Raniel, quando vai chegar para marcar. Se o jogador dessa qualidade recebe com 2, 3 metros em relação ao marcador que vai se aproximar dele, a vantagem se multiplica. É lógico que nós não... acabei não separando momentos. O que tem de diferente, e hoje também o jogo ele poderia mostrar. O Botafogo, ele te incomoda porque ele joga pra frente. Ele tem essa objetividade, que é o que move o futebol. Se eu fico tocando de lado em lado, não adianta eu ter os craques do mundo, que daí vai acabar não acontecendo. Em alguns momentos, para alguns times bons, também acaba acontecendo. Em alguns momentos, um exemplo, você pega hoje um Corinthians, que a gente vê, ele está mais passado, os jogadores mais distantes, e o Botafogo consegue estar realmente concentrado. Se os caras, os pontas, eles estão por dentro, o lateral está passando, mas tem sempre gente infiltrando, tem sempre gente entrando, e outra, eles não perdem tempo, assim, pode até errar uma hora, surgiu uma bola para frente, eles não ficam realmente nesse jogo de chove não mole. Então, por isso que o Botafogo ele faz um futebol hoje, de repente, e a gente já fala há algum tempo, é o futebol mais gostoso até de você ver, e por isso que ele provoca praticamente a sua própria vitória. Lógico que eles começaram mal, assim, o segundo tempo, que o Corinthians veio bem. Foram 20 minutos em que o Botafogo não chegou nenhuma vez ao ataque. Isso, né? Só que daí o gol fez ir por água abaixo a questão, né? O segundo gol, daí pronto, aí baixou a guarda do Corinthians, aquela frustração de novo. Desanimou completamente no jogo ali depois do gol. Mas isso demonstra a força emocional que esse Botafogo, esse elenco, esse time, ele tem, por isso que vai ser difícil competir contra ele daqui pro final do ano. Tem mais 2 questões que chamam muita atenção, né? Tava vendo os 2 lances ali do Almada. O Raniel vai sonhar com ele hoje, né? Porque são 4 dribles no Raniel, né? 2 no primeiro gol e depois mais 2 no segundo, né? Ele dá um corte para a direita e depois, pum, corta para a canhota, né? E deixa o Raniel... Você não sabe para que lado ele vai sair, né? Exatamente. E meia não precisa ser só pifador, né, Mansur? Ele tem que realmente ter esse tipo de lance. Olha que é espetacular, cara. E aí, claro que ele contou com a sorte ali, né? De bater com a canhota a bola, mas o chute com a canhota já era bom, né? Tinha endereço mas do gol. Mas você vê, isso é um erro. A bola desvia, isso é um erro matando. Que alguns jogadores cometem, cara, até estando na barreira ou não, de pegar e virar as costas. Cara, isso aí você tem que pôr realmente o corpo para onde vai vir o chute, sabe assim? Então é algo que você está contando, que pode bater, você está com o olho fechado, infelizmente pro Corinthians, mas para ele foi uma maravilha. E isso que o Gão pegou umas 3, 4 bolas no primeiro tempo, espetacular, hein? Hoje fez boas defesas no primeiro tempo. Deixa eu conversar aqui com o Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona, o Intrépido e Ricardinho, meu camisa 11. Eles estavam lá no Newton Santos mais uma vez para transmitir vitória do Botafogo. Esse Botafogo continua muito firme aí para tentar conquistar o brasileiro depois de muito tempo. A gente estava falando aqui como meia bom faz diferença, né? Ricardinho, que foi um grande meia. A gente tem uma escassez, né, no futebol brasileiro, na seleção brasileira hoje. Fala, Luiz. Pois é, eu ia falar exatamente isso, a seleção brasileira que eu diga, né?
Exato. E hoje a gente viu um desfile do Almada, né? Um jogador que, com muita habilidade, criou 2 lances espetaculares e depois dele saíram gols do Botafogo. Boa noite, meus amigos. Bem-vindo ao Troca. Boa noite. Ô, Intrépido, algo a declarar? Várias coisas. De preferência, né? Para começar, primeiro boa noite para os amigos. Só acrescentando aí uma cereja nessa questão de meias brasileiros. O melhor jogador em campo foi do Botafogo, é argentino, Thiago Almada. O melhor jogador do Corinthians em campo, no meu modo de ver, é argentino, é meia. Não foi o Hugo, não? Não foi o goleiro? Para mim foi o Garro. Foi o Garro. Jogou muito bem. O Hugo foi muito bem no jogo, mas eu se tivesse que escolher eu escolheria o Garro pela regularidade no jogo. É um jogador muito inteligente, muito interessante também. Campeão do mundo, joga no seu time. Jogava, viu? Pô, não estava muito entusiasmado com essa sua escalação, não, hein, Cadinho? Deve algumas coisas, mas eu jogava. E aí, Cadinho, tudo bem? Tudo bem, Luiz. Boa noite a todos, aí, pessoal do Troca. Independentemente, são 2 meias de fora do país, não brasileiros, pela característica, né? Lógico que não é o caso da discussão agora, mas é só para a gente ilustrar muitas vezes o que a gente fala da necessidade de você ter um jogador que pensa o jogo, que pode colocar o companheiro numa condição privilegiada. O Almada, no primeiro gol, ele tira do Ranieri, tira o Ranieri da jogada, e a movimentação do Savarino, a infiltração dele, quebra a defesa do Corinthians. E aí, com o passe do Almada, o Savarino fica em condições de poder colocar o Luiz Henrique sem o Hugo, né? Porque o Hugo tenta fechar o ângulo, mas a bola com o gol escancarado. E no segundo lance, e a individual do Almada, que ele faz um bonito gol, no momento onde o Corinthians tinha acabado de empatar, que iniciou melhor o segundo tempo, que estava pressionando o Botafogo não conseguia repetir, né? A atuação do primeiro tempo, naqueles primeiros 15, 20 minutos, mas nesse gesto individual, da qualidade dele, tudo bem, houve o desvio, mas tem a iniciativa, né, da jogada dele, ele consegue colocar o Botafogo em vantagem, e aí o torcedor retoma o apoio ao time, e aí o Corinthians se complica, porque de novo tem que remar para tentar empatar na situação que está no campeonato, e aí o Botafogo conseguiu o resultado. Ele jogou sozinho, ele teve muito espaço para atuar no jogo todo, e ele aproveitou com competência. O Almada na meia esquerda, muitas vezes do lado do campo na ponta, com o Marçal, depois com o Alex Telles, ele comandou aquele lado ali, por ali o Botafogo criou, e ele realmente se destacou muito. O Hugo pelo lado do Corinthians no início do jogo, porque em 20 minutos ele fez 4 defesas que o Botafogo poderia ter aberto o placar. O Corinthians, eu acho que peca nesse jogo, apesar de ter enfrentado o Botafogo e o time líder e que joga um grande futebol, eu acho que pela falta um pouquinho de iniciativa, de encarar o jogo no início. O Corinthians foi muito retraído no início, ele aceitou muito essa imposição do Botafogo, ele não tinha força de atacar. E o Botafogo vem pilhando chances, né? Permitiu que o jogo virasse um ataque contra a defesa, né? Foi o erro do Corinthians no primeiro tempo, né, Ricardo? Ele permitiu que o jogo virasse um ataque contra a defesa. Aí o Botafogo tomou conta do jogo. Ouvindo o que vocês falavam antes no começo da nossa participação, eu vou concordar um pouco com cada um de vocês, sem nenhuma ironia. Estou com o Mansur. O Botafogo é um time muito forte. É muito bom de ver o Botafogo jogar. É o melhor time do Brasil hoje, é o melhor futebol jogado. E foi assim no primeiro tempo. O Botafogo fez um ótimo primeiro tempo. 15 finalizações, muito volume, muita dificuldade para o Corinthians, até pela estratégia errada do Corinthians. Mas aí eu vou concordar com o Felipe também, com o Diniz. Acho que o Botafogo no segundo tempo, por mais que o Corinthians tenha melhorado e melhorou bem no jogo, o Botafogo jogou abaixo do que pode. Foi um jogo abaixo do Botafogo no segundo tempo. Tanto essa é a defesa do Pois eu ia dizer o seguinte, isso é determinante, né? O Corinthians na situação que está, perde um pênalti. Mas o Corinthians ainda conseguiu reagir no segundo tempo. No primeiro tempo, o Botafogo finalizou 15 vezes. No segundo tempo, só 6. E o Corinthians finalizou mais que o Botafogo no segundo tempo. 9. O Botafogo tem muita reserva de talento, conseguiu chegar à vitória graças ao Almada. Aí eu vou chegar no Alex. O Almada foi o melhor jogador em campo, foi o melhor jogo dele no Botafogo. Por isso que custa caro, que uma hora ele vai resolver, ele vai decidir, ele vai ser determinante. Meus queridos, e o Botafogo, hein?
venceu mais uma dentro de casa, foi para 53 pontos, está na liderança, continua na liderança do Campeonato Brasileiro. Quiseram prejudicar isso, né? A arbitragem achou ali um pênalti mandrake para o time do Corinthians, mas não teve outra, né? Botafogo venceu, segue na liderança do Campeonato Brasileiro e a mídia está repercutindo demais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. Vamos lá então. Eugênio Leal, muito boa noite. Botafogo vencendo o Corinthians. Primeiro tempo só deu Botafogo. Parecia até que o empate seria o melhor resultado do mundo e isso chegou a acontecer, um empate no segundo tempo. E aí o Botafogo conseguiu o segundo gol. 2-1, resultado justo? Acho que se a gente pegar os 90 minutos, um resultado justo, né? Porque, primeiro, boa noite, Marcela. Boa noite. Bem-vinda ao Linha de Passe, Mari. Se a gente pegar os 90 minutos, a superioridade do Botafogo no primeiro tempo foi muito grande. Claro. Isso justifica a vitória. Porque no segundo tempo foi um jogo bem equilibrado, um jogo que terminou como a gente não imaginava no intervalo. No intervalo era 1-0, poderia ter sido 1-1 no primeiro tempo, porque aconteceu o pênalti perdido pelo Romero, defendido pelo John. Aliás, eu comentava com a Mari, né? Primeira defesa de pênalti do John. Verdade, na carreira. Primeira defesa de pênalti do John. E quase que ele pega 2, né? Teve uma oportunidade de pegar. O segundo não pegou, porque no segundo pênalti o Garro bateu muito bem. Mas ele termina com o jogo pegado, com o jogo aberto, com o jogo disputado, lá e cá. As duas equipes disputando ali. O Botafogo acabou vencendo o jogo, mas o Corinthians lutou até o fim, o que não parecia que ia acontecer no primeiro tempo. Aí passa pelas substituições, não só as feitas pelo Ramon Dias, que ele mudou o time do Corinthians 2 ou 3 vezes no segundo tempo, né? A primeira no intervalo, quando ele tira um zagueiro, coloca 2 homens mais adiantados na frente, com a entrada de um cabeceador. No final ele coloca um outro cabeceador, né? 2 jogadores mais altos. E ele preenche mais o meio de campo com 3 volantes. E aí ele passa a ganhar essa disputa, consegue trocar mais passes, consegue o empate. Mas depois do empate o Botafogo vai lá e passa de novo à frente num belo gol do Almada, que para mim foi o craque do jogo. Também acho. E aí o próprio Botafogo muda, assim. A saída do Luiz Henrique para mim não se justifica no jogo. A única explicação jogou meio de semana pela Seleção Brasileira, já tinha entrado no outro jogo da Seleção, pensando que quarta-feira tem partida importante pela Libertadores em casa, tira um pouco o Luiz Henrique para descansar. Pelo jogo, não faz muito sentido ele ter saído para a entrada do Tiquinho Soares. E aí ficou um jogo sem dono. A partir daí, o Corinthians começa a mexer de novo, vai fazendo outras alterações e fica um jogo aberto, mas no final das contas, vitória do Botafogo, que, respondendo para voltar lá no início da sua pergunta, pelo primeiro tempo mereceu ganhar. É verdade. Você falou que poderia ter terminado o primeiro tempo em 1-1, mas poderia ter terminado o primeiro tempo também 4-1 ou 4-0 para o Botafogo, porque é impressionante o que o Hugo defendeu no primeiro tempo. Realmente foi um primeiro tempo do ataque contra a defesa e a defesa era o Hugo. Professor. É isso aí, Marcela. Boa noite para você, para os companheiros. Um beijo especial para a Mari. Bem-vinda aqui ao Linha. Mais uma vitória das mulheres no esporte. Isso é muito importante para todos nós. Verdade, obrigada. Foi um jogo de muitos jogos, né? Um jogo de muitos jogos, é verdade. Foi um jogo que podia estar 4-0 para o Botafogo. Poderia ter terminado o primeiro tempo 1-1. Não fosse a cobrança muito ruim do Romero e o mérito também do John, que vai muito bem no tempo certo, no canto certo. No segundo tempo, o Corinthians chega a um empate que àquela altura era merecido, mas não dá nem tempo de saborear, porque realmente o Almada hoje foi a grande chave desse time do Botafogo. A gente fala muito em jogadores para quebrar linhas. No primeiro gol do Botafogo, você tem simplesmente a presença de 3 grandes quebradores de linha, né? Começa com Almada, passa ali pelo Savarino e a jogada é concluída pelo Luiz Henrique. Quer dizer, todos jogadores de uma qualidade que hoje realmente o Corinthians não tem, ou pelo menos ainda não tem, né? Não tem todos os seus reforços, e acredito que até o fim deste ano nem terá. Acabou dando a lógica, é um jogo do líder do campeonato contra um time que está lutando muito para recuperar seu moral antes de tudo e o seu futebol. E que caiu uma posição na tabela, professor. Acabou caindo porque o Vitória venceu, ganhou fora de casa. Nenhum empate tiraria o Corinthians, né? Não, até porque empate é o que o Corinthians mais tem esse ano. É o time que mais empata
Um empate hoje até nem seria mal-vindo, dadas as circunstâncias e o tamanho do adversário. Se o Corinthians cair, não será porque perdeu hoje do Botafogo. Não, esse aqui, quando você vai fazer a conta agora para não cair, né? É aquele jogo que você já tira os 3 pontos ali. Justo. Essa partida contra o Botafogo, se vier um ponto, ok, a gente comemora. Exato. Se não tiver nenhum ponto, também já estava ali nas um pouco contas. Diferente, mas entendo o raciocínio de vocês. Só ficou... No desespero, todo jogo é importante, Pode todo ser. jogo é fundamental. Não, sem dúvida, mas hoje, tanto que esse pontinho que o Corinthians não trouxe, está sendo lamentado. Né? Eu só acho que, justamente pelo andar desse jogo de muitos jogos, ficou a impressão de que se o Corinthians tivesse um pouquinho mais de coragem, eu não estou propondo uma tática kamikaze. Eu acho que o Corinthians chegou muito perto no primeiro tempo de uma nota 5, porque fez uma parte que lhe cabia e que era importante. Segurar o Botafogo na medida em que dá para segurar. Mas o Corinthians teve uma presença nula no ataque. O Corinthians teve uma cabeçada do Romero, com muita boa vontade, uma segunda cabeçada num escanteio, e é muito pouco. Quando o Corinthians acorda para o jogo, contra um adversário com a qualidade que o Botafogo tem, os recursos que o Botafogo tem e o Almada que o Botafogo tem, aí ficou muito mais difícil. Esse Botafogo é amado demais mesmo, né? Impressionante. Breyle, eu sempre vou confundir. Ô Breyle, mas assim, quando a gente pensa, foi um Corinthians que no primeiro tempo teve a nota 5, eu colocaria a nota 2, porque a partir do momento em que só se defende, que tá dependendo do Hugo, é tipo, você vai levar gol em algum momento. Essa bola, ela vai entrar em algum momento, e foi isso que aconteceu. É um Botafogo muito eficiente, é verdade, que acabou parando muitas vezes no Hugo, mas parecia questão de tempo que a bola iria entrar. Exato, Marcela, boa noite para você, para os companheiros, boa noite especial para Mari, prazer tê-la aqui com a gente, bem-vinda. E o Corinthians realmente teve uma postura ali ultra conservadora, concordo com você, se tivesse de dar uma nota para o Corinthians seria baixíssima pela falta de atitude, mas do outro lado tinha o Botafogo. Botafogo com uma imposição absurda e com 30 minutos o Botafogo conseguiu finalizar 7 vezes e parou em 7 defesas do Hugo. E muito também com a posse de bola bem trabalhada, fazendo essa bola quebrar a primeira linha de marcação do Corinthians com muita facilidade, o Savarino voltando para buscar jogo, fazendo um papel de armador, o Marlon Freitas, como sempre, com a capacidade desse passe de quebrar linhas com lançamento. Então o jogo do Botafogo foi facilitado pela qualidade técnica que tem. Então, o volume que o Botafogo teve ali nos 30 primeiros minutos da etapa inicial é algo que deixa como marca do trabalho do Arthur Jorge. Um time que realmente não toma conhecimento se o adversário tem 3 zagueiros, e o Corinthians parecia estar até desfalcado, defasado na defesa, tamanha facilidade do Botafogo de entrar. Então, isso diz muito do mérito do outro lado do Botafogo de saber jogar também com adversários que têm a proposta de se fechar. O Ramon Dias, até entendo a ideia de ter laterais com liberdade, o Mateuzinho teve muita liberdade pelo lado direito, tanto é que a jogada do pênalti sai dessa forma, mas ainda assim, o Botafogo com muito volume, com muita imposição e, naturalmente, era o favorito, confirma esse favoritismo, abre vantagem na liderança e olha a sequência que o Botafogo emplaca no campeonato. A goleada contra o Flamengo, o empate fora de casa contra o Bahia, que não deixa de ser um bom resultado, venceu o Fortaleza, agora vence o Corinthians, que está em um processo de recuperação, e nesse meio do caminho, eliminou o Palmeiras da Libertadores. E viu o Fortaleza fazer um ponto em 3 jogos. 3 jogos, em 9. Exato, então ampliando a vantagem na liderança, jogando cada vez com mais imposição e o principal, a qualidade fazendo a diferença. Se no ano passado faltou elenco para o Botafogo, nesse ano o problema está resolvido. A gente tem visto, principalmente nessa fartura de opções no ataque que o Arthur Jorge tem, que o Botafogo tem mais capacidade ainda de chegar ao título esse ano. Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino. É o maior quarteto, o melhor quarteto desse país, mas não tenho nenhuma dúvida. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma dúvida em relação a esse Botafogo. Um Botafogo muito entrosado, que vai pra cima, que não tem medo. Agora, um Corinthians que tanto teve medo, ou foi tão conservador naquele primeiro tempo, que o Ramon Dias, no intervalo, falou: 3 zagueiros não tá funcionando aqui. Então, ele tira o terceiro zagueiro, né? Ele tira o Caetano
e falou, agora vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Afinal, já estava perdendo mesmo por 1-0. E dá certo, Mari. Dá certo. O Corinthians no segundo tempo muito mais solto e ocupando melhor, né, o campo. A gente viu um Corinthians melhor distribuído mesmo no segundo tempo. Agora, eu tenho uma opinião um pouquinho, não necessariamente diferente dos companheiros, mas eu acho que não tanto no conservadorismo do Ramon do primeiro tempo, no esquema de 3 zagueiros, que deu muito certo para o Corinthians em alguns momentos, mas para mim ali é muito mais sobre a diferença do nível técnico das equipes mesmo, assim, porque a gente tem falado aqui sobre os reforços do Corinthians que também encaixaram num sistema do Ramon, que também subiu o time de patamar. Se a gente pega o jogo do primeiro turno, né, tanto o Botafogo quanto o Corinthians se reforçaram, e aí não dá nem para comparar justamente por conta do nível técnico das contratações. Mas a gente teve, por exemplo, hoje um Thales Magno muito encaixotado entre os volantes. E o Barbosa também muito bem, sempre antecipando. Então, se você olha ali o mapa de calor do Thales Magno, ele mal conseguiu sair, né, para ser essa válvula de escape, de contra-ataque do Corinthians. E aí, quando o Corinthians tinha a opção do contra-ataque, o time não acompanhava. Então, era o Mateuzinho com muita liberdade pela direita, mas num voo solo, né, praticamente. Porque o Corinthians não tinha essa força de contra-ataque na transição ofensiva. Mas, para mim, isso diz muito sobre o nível técnico, a diferença técnica das duas equipes. Mas ele mexe no segundo tempo e aí sim o Corinthians consegue ocupar melhor os espaços, mas o Botafogo também baixa o ritmo na segunda etapa. Também tem isso, né? Mas ainda assim é um Botafogo que não se cansa, se a gente pensa em parte física, né? É um Botafogo que vai pra cima o tempo inteiro. É impressionante. Agora, você falou do Luiz Henrique, você falou, olha, a gente tá imaginando aqui que o Luiz Henrique, ele foi substituído ali aos 28 minutos do segundo tempo, porque tem Libertadores. Foi antes até, eu acho. 24. 24, por aí, né? 24. E aí... Mas ele sai muito irritado. Ele não queria aquilo de jeito nenhum. E a gente entende o jogador, né? A gente entende o jogador nessa hora, mas ele sai um pouco irritado demais com a substituição, Eugênio. Sim, chuta água, grita, fala palavrão. Fala com os companheiros, e tal. Né? Vamos lembrar que o técnico do Botafogo não estava ali. Era o Franklin. Pela primeira vez estava suspenso, né? O Arthur Jorge. E aí, acho que ele talvez tenha se permitido reclamar um pouquinho além. É mais fácil reclamar quando o chefe não está, né? Vamos combinar. Não está presente. Mas eu acho que é natural, a gente está cansado de ouvir falar a velha história que nenhum jogador gosta de sair no jogo, ainda mais de um jogo tão disputado, tão importante. E ele tinha acabado de participar da construção do segundo gol do Botafogo. É uma bola que ele ajuda a recuperar no campo de defesa. Botafogo passa para o ataque, no ataque ele recebe essa bola, faz uma inversão de jogo para a direita, se posiciona na área para tentar o cabeceio. E é importante esse posicionamento porque atrai marcação, quando atrai marcação o rebote sobra para o Almada livre. Então, ele era um jogador que, se não estava fazendo a mais brilhante das partidas, não estava jogando no nível que a gente já viu o Luiz Henrique jogar recentemente, mas ele estava colaborando para o time. Tanto que ele tinha feito gol. Tinha feito gol, né? Tinha feito gol no primeiro tempo. Muita movimentação. E eu acho que o grande barato desse time, desse ataque citado por você, né, no Botafogo, é a movimentação. É que eles não guardam posição. Você não vai ver o Igor Jesus parado na área o tempo inteiro. Você não vai ver o Luiz Henrique preso ao lado direito. Você não vai ver o Savarino preso a canto algum. Você tem muito o Savarino e o Almada circulando na intermediária, deixando o corredor esquerdo mais para a passagem do lateral, que hoje de início era o Marçal, que não tem essa característica. Quem vai muito quando tinha condições de jogar, quem ia muito era o Cuiabano, e no segundo tempo ele coloca o Alex Telles em algum momento, até para poder ter também essa ocupação de espaço por ali, porque o Alex é mais ofensivo. Então acho que o time do Botafogo, ele, com o Luiz Henrique, ele tem uma gama de variedades maior. Tudo bem que o Tiquinho também não fica parado na área, mas é um jogador com menos mobilidade. Ele ou funciona dentro da área, ou com a movimentação dando 2, 3 passos atrás da intermediária, pode até cair do lado, mas do lado ele já não fica tão à vontade. É curioso isso, né, Eugênio? Luiz Henrique. Porque o Botafogo tem, ao mesmo tempo, muita mobilidade e presença de área. A área está sempre preenchida. Mas é que a mobilidade do Botafogo é muito perto da área, tem isso, né? Mas queda do segundo... Só para pontuar em cima disso, e aí esteve a mudança do jogo no intervalo. O Corinthians no primeiro tempo,
com 3 zagueiros e 2 volantes à frente desses zagueiros, tentando liberar os laterais para que saíssem um pouco mais, o que ele faz? Ele permitiu ao Botafogo ter muito volume de bola na sua intermediária. E aí, naturalmente, esse jogo vai explodir dentro da área. E aí tinha muita gente dentro da área. A bola saindo muito dos pés do Almada e do Savarino da intermediária com liberdade, e assim sai o gol, por exemplo. No segundo tempo, quando o Ramon Dias coloca um terceiro volante, ele tira um zagueiro, ou seja, tira essa circulação da última linha e passa para a linha anterior. O Corinthians ocupa melhor aquela entrada da área e bloqueia um pouco mais a ação desses jogadores. E é isso que dá certo no início. Tem mais aproximação entre eles conseguem trocar mais passes e sair melhor da defesa para o ataque, o que ele não estava conseguindo fazer no primeiro tempo. A grande dificuldade era essa. Quando recuperava a bola, como é que vai sair? Não estava tendo saída, então a aproximação consegue sair. São nuances do jogo, né, que vão acontecendo. E isso bloqueia muito também essa capacidade do Botafogo de se movimentar. Aí chega o Héctor Hernandes e consegue fazer isso. Mas eu me questionei, será que a saída do Luiz Henrique também não fez esse Botafogo piorar tanto assim? Ou é demais a gente colocar a saída do Luiz Henrique a essa melhora do Corinthians? Eu acho que quando o Luiz Henrique sai, isso aí já tinha acontecido. Não com a constância e frequência até o final da partida como aconteceu. Mas o Corinthians já dava sinais. O Botafogo já tinha arrefecido. É porque o Corinthians ele cai justamente depois que ele toma o gol, né? Exato. E o Luiz Henrique sai 1 minuto depois que o gol. E é muito rápido, né, Maria? Não deu para avaliar se aquele Corinthians de antes continuaria, porque mexeu na história do jogo. Agora, acho que o grande ganho nem foi tanto na frente, na medida... Eu não sou contra os 3 zagueiros, eu adoro 3 zagueiros quando libera os laterais. Eu acho que 3 zagueiros é vida, como diria um grande amigo meu. Eu acho que o grande ganho foi passar a marcar mais na frente. Sim. Né? Aí o Corinthians, no segundo tempo, ele pisa em lugares do gramado que ele não tinha pisado durante o primeiro tempo inteiro. A Mari lembrou a ausência do jogo com o Thales Magno, mas também teve muito pouco o Romero. Sim. A gente fala da passagem do Mateuzinho, o Mateuzinho vai passar no lance do pênalti. O John, a primeira bola que ele pega no jogo é o pênalti. A gente já tinha 40 minutos de jogo. Tem uma cabeçada ali do Garro também, mas é algo muito discreto. Tem uma do Mateuzinho também super solitária ali com 3 marcadores, já que daí não dá em nada mesmo. Muito pouco, foi muito tempo da partida, porque uma vez que estava resolvida a questão principal, que era segurar o líder do campeonato, eu acho que era o caso de pensar um pouco antes, cadê o desafogo? Precisava de um desafio. Mas é isso que eu queria falar. Não é questão de, ninguém pensou. Era um Corinthians que não conseguia. Porque qual era dos 3 zagueiros? Era, olha, a gente vai deixar esses 3 zagueiros aqui, a gente vai tentar segurar o Botafogo de todo jeito e vamos sair no contra-ataque. O Corinthians não tinha contra-ataque. Então era algo que era um Corinthians completamente apertado ali pelo Botafogo, se salvando do jeito que dava com o Hugo, porque era a defesa mesmo do Corinthians. E um Corinthians que não conseguia fazer absolutamente nada, que era o contra-ataque, que era o que a gente deveria ver, Bailey. Sim, e até a gente percebe... A gente consegue ver aí, né, inclusive nos números. É um primeiro tempo do Corinthians que não conseguiu ser agressivo, muito também em função da mexida tática que o Ramon Dias precisou fazer lá na frente para acomodar os 3 zagueiros. Então, quando ele joga com 2 atacantes, Romero e Thales Magno, são 2 caras muito acostumados a jogar pelo lado. E eles precisaram centralizar mais até para abrir esse corredor e dar a possibilidade do Bidu atacar pelo lado esquerdo e o Mateuzinho pelo direito. E ali eles vão para uma zona que é de desconforto, que não é a habitual deles. O Thales Magno tem uma movimentação que é clássica, saindo da esquerda para o meio, buscando a área, e até ele costuma chegar muito bem assim, ser um elemento surpresa para preencher a área, como foi no gol que marcou contra o Flamengo. O Romero, a mesma coisa pelo lado direito. E com esse ataque desfigurado e o Botafogo muito agressivo, realmente ficou difícil para o Corinthians ter essa brecha de encontrar um jogador de velocidade, porque o Mateuzinho, quando chegava, nas oportunidades que teve, a única bola esticada que encontrou foi a da jogada do pênalti, e antes ele tinha arrancado o escanteio, chegando na área como elemento surpresa, mas muito pouco realmente para um time que está na situação do Corinthians. Então faltou realmente uma postura diferente, mas ainda assim eu vejo que o Botafogo, pela capacidade de gerar jogo e por essa qualidade que a Mari ressaltou, é muito difícil de parar.
Então, por mais que o Ramon Dias tivesse até desfeito o esquema com 3 zagueiros no primeiro tempo, com aquela volúpia do Botafogo, a intensidade é natural que baixe no segundo tempo. Sustentar esse ritmo também de movimentação, deslocamentos ali na frente é complicado. Mas eu não vejo também hoje o Corinthians com armas e elementos suficientes para conseguir fazer frente ao Botafogo. O Botafogo fez valer o favoritismo, jogando em casa, com a capacidade desse time também de não sentir o baque, porque o Botafogo toma o gol num pênalti ali que é contestado, jogadores bravos, mas não se descontrola emocionalmente. Então o Arthur Jorge tem esse grande mérito, que foi de ter colocado o Botafogo num outro trilho, que é de força mental, que é de repertório com a bola, de confiar muito no que faz, e isso ajuda também a jogadores que chegam e se adaptam. O Almada demorou um pouquinho, chegou ali meio tímido. Nos primeiros jogos, o Almada fazia poucas jogadas individuais, como fez hoje, de cortar os zagueiros. Ele estava ali ainda travado, sentindo também os companheiros, a ideia de jogo. A partir do momento em que se encaixa, fica mais à vontade, o jogo flui. E hoje realmente foi a melhor partida dele com a camisa do Botafogo. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que venceu o Corinthians hoje por 1-0, né? Saiu na frente no primeiro tempo, com gol de Luiz Henrique, né, aos 39 minutos. Depois o árbitro deu pênalti pro Corinthians, que o John pegou, né? O John não tinha pegado pênalti ainda na sua carreira profissional e pegou na hora certa. Pegou um pênalti ali do Romero. Depois, no segundo tempo, os caras conseguiram mais um pênalti pro time do Corinthians. Pareciam que queria ajudar o Corinthians. Dessa vez o John não teve como fazer nada, né? O pênalti foi no meio. Geralmente o goleiro escolhe um canto, né? O goleiro, né? Na maioria das vezes o goleiro não espera um pênalti ser batido no meio, né? Principalmente depois de ser perdido um gol de pênalti, depois que o goleiro também pegou. Então os caras vão tentar um canto, mas não demorou muito tempo, né? 4 minutinhos depois o Almada fez uma pintura, fez um golaço em campo, né? A bola desviou, mas a jogada em si, os 2 cortes que ele deu ali foi jogada de craque, né? O cara chegando, fez um golaço e o Botafogo continua na liderança do Campeonato Brasileiro. Venceu por 2-1. Botafogo que agora tem 53 pontos, né? Vai esperar aí os resultados da rodada para ver quantos pontos o Botafogo vai continuar à frente do segundo colocado, que hoje é de 4 pontos, né? O segundo colocado é o Fortaleza com 49 e em seguida em terceira colocação vem o Palmeiras com 47 pontos. Então Botafogo segue na liderança do Campeonato Brasileiro. E lembrando, Botafogo vai ter agora uma sequência de jogos. Vai ter o primeiro jogo das quartas de finais da Copa Libertadores contra o São Paulo no Newton Santos. E no sábado, próximo sábado, 6h30 da noite, tem o clássico contra o Fluminense no Maracanã. E na outra semana, né, na quarta-feira, tem o jogo contra o São Paulo, o jogo da volta das quartas de finais da Libertadores da América. Mas é isso. O Botafogo venceu, é isso aí que importa, né? Agora é esfriar, descansar, né? E ir para esse jogo tão importante para o time do Botafogo, que é as quartas de finais da Copa Libertadores. O Botafogo tem que fazer um ótimo resultado em casa, tá? Porque a gente sabe que o jogo no Morumbi também não é fácil, então o Botafogo tem que fazer esse resultado muito bom, né, em casa. Como o Botafogo está lutando também pelo título, tem que ir com força máxima também no final de semana contra o Fluminense, né, e arriscar ir para cima. Esse estilo é do Arthur Jorge. Eu acredito que o Arthur Jorge não vai poupar, pois o Botafogo tem um elenco, né, muito vasto, um elenco muito bom. Hoje os caras que entraram em campo também são de alta qualidade. Então possa ser que troque ali algumas 5 peças ali, né, no segundo tempo, dependendo do resultado que faça no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, né, que eu tô falando já no sábado, para o jogo da volta. Mas agora, na quarta-feira, força máxima. Contra o Fluminense também, força máxima. Para o jogo da volta também, força máxima. Tudo vai correr bem aí para o time do Botafogo. Mas e aí? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que vocês acharam do jogo, né? O que vocês têm a falar aí sobre os jogadores, o Alex Telles que estreou hoje. Então, né, o Botafogo tá aí. Hoje não teve o comando do Arthur Jorge na beira do gramado, não estava cumprindo suspensão, era o auxiliar técnico. E tá aí, Botafogo venceu, convenceu, jogou bem. O primeiro tempo foi uma massa do Botafogo para cima do Corinthians. No segundo tempo, os caras fizeram algumas mudanças ali.
e deu que uma equilibrada até o pênalti, né? Acharam um pênalti. E depois que o Almada também fez o golaço, meio que jogou um balde de água fria. No finalzinho o Botafogo sofreu uma pressão, que isso aí é normal, né? O time que tá perdendo vai por tudo ou nada, já tá perdendo mesmo. Então se tomasse mais um gol não teria nada. Mas um empate para eles seria de muito bom fora de casa, né? Então foram para cima, deu aquele sufoco, mas o Botafogo soube se segurar, né? E agora tá ali se mantendo na parte de cima da tabela. Se não me engano, agora fica faltando 14 jogos, né? Para ver aí o campeão, né? Então o Botafogo tem que se manter ali, né? Muito concentrado aí nesses próximos 14 jogos. Pois é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!